Em fevereiro de 1959, 9 experientes montanhistas soviéticos morreram em circunstâncias extremamente misteriosas nos Montes Urais. Suas barracas foram encontradas rasgadas de dentro para fora. Seus corpos estavam parcialmente despidos, apesar do frio extremo. Alguns apresentavam traumatismos sem sinais externos de agressão, e níveis elevados de radiação foram detectados em suas roupas. Bem-vindos a mais um episódio do História Bizarra. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes do século XX, o incidente do Passo Dyatlov. O caso permaneceu em segredo por décadas durante o regime soviético e até hoje alimenta dezenas de teorias conspiratórias. Será que foram atacados por criaturas desconhecidas, experimentos militares secretos, fenômenos paranormais? Ou existe uma explicação científica para esse mistério? Prepare-se para conhecer todos os detalhes desse caso que ficou conhecido como o Arquivo X soviético. Nossa história começa em janeiro de 1959, quando um grupo de 10 jovens soviéticos, a maioria estudantes do Instituto Politécnico de Ural, se reuniu para uma expedição de esqui aos Montes Urais. O objetivo era alcançar o Monte Otorten. O grupo era composto por 9 alpinistas, sendo que o líder, Igor Dyatlov, era um estudante de engenharia de 23 anos, experiente em montanhismo. A expedição começou no dia 27 de janeiro. O grupo viajou de trem até Ivdel, depois de caminhão até Vizhai, o último povoado habitado ao norte. No dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Yudin, teve que abandonar a expedição devido a problemas de saúde, uma decisão que salvaria sua vida. No dia 1º de fevereiro, o grupo começou a subir em direção ao passo entre as montanhas. As condições climáticas pioraram drasticamente, com ventos fortes e nevasca. Perdendo a visibilidade e se desviando da rota, acabaram na encosta da montanha Kholat Syakhl, que em Mansi significa Montanha dos Mortos. Decidiram montar acampamento ali mesmo, em vez de descer até uma área mais protegida. Esta decisão intrigou os investigadores posteriormente. Por que montanhistas experientes escolheriam um local tão exposto? Igor Dyatlov havia prometido enviar um telegrama assim que o grupo retornasse a Vizhai, o que deveria acontecer por volta de 12 de fevereiro. Quando essa data passou sem notícias, ninguém se alarmou imediatamente, pois atrasos eram comuns em expedições desse tipo. Mas quando chegou o dia 20 de fevereiro e nenhuma notícia havia sido recebida, os familiares começaram a se preocupar. O Instituto Politécnico organizou as primeiras equipes de busca, formadas por estudantes e professores voluntários. Logo depois, o exército e a polícia se juntaram à operação. Em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram a barraca do grupo na encosta da montanha Kholat Syakhl. O que viram deixou todos perplexos. A barraca estava parcialmente coberta de neve e havia sido rasgada, de dentro para fora. Todos os pertences dos montanhistas estavam lá dentro: roupas, sapatos, diários, câmeras fotográficas, até comida cortada e pronta para ser consumida. Era como se tivessem abandonado o local às pressas, em pânico. Ao redor da barraca foram encontradas pegadas de pessoas descalças ou usando apenas meias, apesar da temperatura de 30 graus Celsius. As pegadas seguiam em direção à borda de um bosque próximo, a cerca de 500 metros do acampamento. Na borda da floresta, sob um grande e antigo pinheiro, os resgatadores encontraram os restos de uma fogueira e os primeiros 2 corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Estavam apenas de roupa íntima, descalços e com sinais claros de hipotermia.
Galhos quebrados no pinheiro indicavam que alguém havia subido na árvore, possivelmente para observar algo à distância. Entre o pinheiro e o acampamento foram encontrados mais 3 corpos: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. Estavam em posições que sugeriam uma tentativa desesperada de retornar à barraca. Slobodin tinha uma pequena fratura no crânio, mas a causa oficial da morte dos 3 foi hipotermia. A busca pelos 4 montanhistas restantes continuou por mais de 2 meses. Finalmente, em 4 de maio, quando a neve começou a derreter, seus corpos foram encontrados em uma ravina a 75 metros do pinheiro, sob 4 metros de neve. E foi aí que o mistério se aprofundou ainda mais. 3 dos 4 apresentavam ferimentos fatais, que os médicos legistas descreveram como causados por uma força extrema. Lyudmila Dubinina tinha o tórax esmagado, com fraturas em várias costelas. Semyon Zolotaryov também tinha o peito esmagado. Nikolai Thibault-Brignol tinha o crânio gravemente fraturado. O mais perturbador: Dubinina estava sem a língua, sem os olhos e parte do rosto. Alguns dos corpos tinham coloração alaranjada na pele e níveis elevados de radiação foram detectados em suas roupas. Diferente dos primeiros 5 corpos, estes 4 estavam vestidos, alguns até com roupas que pertenciam aos colegas já mortos, sugerindo que os sobreviventes pegaram as roupas dos falecidos numa tentativa desesperada de se aquecer. A investigação oficial soviética foi breve e concluiu apenas que os montanhistas morreram devido a uma força natural insuperável. O caso foi rapidamente encerrado e a área foi fechada para visitantes por 3 anos. Lev Ivanov, o investigador-chefe, disse em uma entrevista em 1990 que foi pressionado a encerrar o caso rapidamente e a não mencionar certas observações em seu relatório. Ele mencionou que testemunhas, incluindo membros da equipe de busca, relataram ter visto esferas luminosas estranhas no céu da região durante o período. Os corpos foram enterrados em Yekaterinburg e o passo de montanha onde ocorreu a tragédia foi renomeado como Passo Dyatlov, em homenagem ao líder do grupo. Durante décadas, o caso permaneceu obscuro, conhecido apenas na União Soviética. Foi somente após a queda do regime soviético que os detalhes começaram a vir à tona, atraindo a atenção internacional. Ao longo dos anos, dezenas de teorias surgiram para explicar o que aconteceu naquela noite. Inicialmente, suspeitou-se que o grupo poderia ter sido atacado pelos Mansi, povo indígena da região. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada. Os Mansi eram pacíficos, a aldeia mais próxima ficava a 100 quilômetros e não havia sinais de luta ou presença de outras pessoas no local. A teoria mais aceita cientificamente é que uma avalanche atingiu a barraca durante a noite, forçando o grupo a cortá-la de dentro para fora e fugir sem tempo para se vestir adequadamente. No entanto, há problemas com essa teoria. A inclinação da montanha, que tinha 23 graus, era menor que o necessário para causar avalanches, que geralmente são precisos 30 graus. Não foram encontrados sinais típicos de avalanche no local. Os corpos não estavam soterrados quando encontrados. Não explica os ferimentos extremos em alguns corpos. Outra teoria científica sugere que ventos específicos nas montanhas podem criar um fenômeno chamado infrassom. Ondas sonoras de frequência muito baixa, inaudíveis para humanos, mas capazes de causar pânico, alucinações e comportamento irracional. Isso explicaria por que o grupo fugiu da barraca em pânico, mas não os ferimentos graves. Em 2021, cientistas suíços publicaram um estudo na revista Communications, Earth and Environment, propondo uma explicação.
uma rara avalanche de placa poderia ter ocorrido. Diferente das avalanches comuns, este tipo pode acontecer em inclinações menores e deixar poucos vestígios. O grupo teria cortado a neve ao montar a barraca, desestabilizando a camada acima deles, que deslizou horas depois, causando os ferimentos em alguns e forçando todos a fugir. Muitos acreditam que o grupo pode ter testemunhado testes militares secretos na região. A presença de radiação nas roupas, os ferimentos inexplicáveis e o rápido encerramento da investigação alimentam essa teoria. Alguns especulam sobre testes de armas ou paraquedas militares que teriam dado errado. Uma das teorias mais fantasiosas sugere que o grupo foi atacado por um Yeti ou outra criatura desconhecida. Alguns apontam para diários onde os montanhistas mencionam pegadas estranhas na neve e para fotografias borradas que supostamente mostrariam uma figura misteriosa. Cientistas descartam completamente essa possibilidade. Em fevereiro de 2019, exatos 60 anos após o incidente, a Promotoria Geral da Rússia anunciou a reabertura do caso. Andrei Kuryakov, vice-chefe da Promotoria Regional, declarou que seriam investigadas apenas 3 possíveis causas, todas naturais: avalanche, deslizamento de neve ou tempestade. Em julho de 2020, a investigação concluiu que a causa mais provável foi uma avalanche combinada com visibilidade extremamente baixa, que impediu o grupo de encontrar o caminho de volta ao acampamento. Kuryakov declarou: "Foi uma luta heróica. Não houve pânico, mas eles não tiveram chance de se salvar nessas circunstâncias." Em janeiro de 2021, um estudo publicado por cientistas suíços forneceu as primeiras evidências científicas para uma pequena avalanche de placa desencadeada em condições incomuns. Segundo os pesquisadores, o grupo cortou a encosta para montar a barraca, criando uma fraqueza na camada de neve. Horas depois, ventos fortes depositaram mais neve acima deles, causando o colapso da placa e atingindo especificamente as pessoas que dormiam sobre trincheiras improvisadas para se proteger do vento, explicando por que apenas alguns tiveram ferimentos graves. Mais de 6 décadas depois, o incidente do Passo Dyatlov continua a fascinar pessoas em todo o mundo. Embora a ciência tenha avançado em explicações plausíveis, o caso permanece envolto em mistério. O Passo Dyatlov se tornou um local de peregrinação para aventureiros e entusiastas de mistérios. Um memorial foi erguido no local, e todos os anos, no aniversário do incidente, pessoas de todo o mundo visitam o local para prestar homenagem aos 9 montanhistas que perderam suas vidas naquele lugar remoto e desolado. E você, o que acha que aconteceu no Passo Dyatlov? Deixe sua teoria nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias bizarras e misteriosas da história mundial. Até o próximo episódio.